Olá pessoal, como vão todos vocês? Hoje nós vamos falar como Jesus fala e as diferentes formas que ele usa para falar conosco. E aí eu vou usar algumas passagens da Bíblia, aonde cita formas que ele fala com nós mulheres e as formas que ele fala com os homens, porque somos diferentes e Jesus fala de forma diferente, não só de forma diferente que ele fala comigo, que ele fala com você e com outras pessoas aí que estão no seu ambiente, que você conversa, que essa pessoa compartilha com você e que ela começa a contar como que ela ouve Deus, os momentos que ela ouve Deus, os momentos que ela tem intimidade com Deus e as formas que ela consegue entender que é Deus falando. Mas baseado na Bíblia, de alguns estudos que eu fiz e que o Espírito Santo me trouxe essa interpretação, existe uma forma que ele fala conosco, mulheres, e com os homens. E é sobre isso que eu quero falar. E aí eu tô com uma colinha aqui de algumas pessoas, né? Nomes da Bíblia, os discípulos, entre os 12 discípulos, e alguns grandes nomes aí que deixa como exemplo que a gente deve seguir. O primeiro que eu quero falar é sobre a Maria Madalena. Jesus foi até ela e ela estava com uma vida conturbada, ela era possessa de vários demônios mesmo, e ali Jesus esteve com ela e arrancou dela aquelas possessões e ela passou a ter uma vida livre e digna. E a próxima aí é a sogra de Pedro. Jesus foi até a casa de Pedro, a sogra dele estava acamada e ele foi até ela, curou ela e ela se levantou e já começou a fazer as tarefas da casa. E tem também a Sulamita, a samaritana. Jesus viajando, ele saiu do trajeto dele, ele estava indo da Judeia para Galileia, ele passou por outro caminho para poder encontrar com ela no poço e falar com ela. Então Jesus tinha um jeito de ir até as mulheres e falar com elas. E com nós hoje é a mesma coisa. Aonde nós estamos, o que a gente está fazendo, o Espírito Santo vem até nós e fala conosco o que ele tem para nos falar no pessoal diretamente conosco. Agora, essa mesma observação que a gente faz com os homens, pegando aí os discípulos dele, teve os 12 discípulos, Pedro, Mateus, André, Judas. Ele usou uma frase: larga tudo e me segue. Com todos esses, larga tudo e me segue. E aí vamos falar de outro grande nome, no caso de homem, Moisés. Ele teve que largar tudo o que ele fazia e seguir Deus, seguir o que Deus precisava que ele fizesse. Ele tinha uma missão, que era salvar, libertar o povo dele do Egito. Então ele teve que largar tudo para poder fazer aquela missão. Ele teve um processo ali até ele de fato conseguir. Ele teve os argumentos dele, que ele tinha uma fala, pelo que a gente entende, parece que ele era gago. Ele levou o irmão dele e juntamente a ele, o irmão dele e ele largaram tudo para fazer a missão dele. Aí vamos voltar para nós mulheres. Esther, a vida dela inteira, ela foi preparada para salvar o povo dela também. E a gente estudando a Bíblia, não tem nenhuma passagem que fala que Deus falou diretamente com Esther, que Deus apareceu para Esther como apareceu para Moisés, por exemplo. Deus foi preparando Esther em toda a vida dela, Ela foi se tornar a esposa do rei, ela sendo digamos, uma plebeia, ela foi para o reinado e ali ela foi preparada. E naquele processo todo, no dia a dia dela, eram situações que aconteciam, acontecimentos, pessoas que Deus usava para preparar ela até o grande momento dela salvar o povo dela. Aí, qual observação que a gente faz com isso? Para nós mulheres que somos mais sensíveis, a gente consegue sentir a presença de Deus no dia a dia. Pode ser num dia lindo de sol, pode ser num dia acinzentado, pode ser enquanto a gente está lavando uma vasilha, cuidando da casa, pode ser enquanto a gente está no jardim que a gente vê uma linda flor. Se nós somos sensíveis a tantas coisas, de uma forma sensível, o Espírito Santo vem até nós e fala conosco o tempo todo. O que nós mulheres precisamos é estar sensível e pronta a Ele.
como a Bíblia fala, orar em todo o tempo no Espírito, estando no Espírito em oração. Porque enquanto nós cuidamos das coisas do reino de Deus, Deus vem e cuida das nossas coisas. E ali no nosso dia a dia, no nosso ordinário, quer que a gente esteja fazendo, seja como dona de casa no lar, ou numa empresa, ou você cuidando do seu filho, ou você tratando com pessoas no seu trabalho, acontecem situações ali que você entende que o Espírito Santo está te direcionando, e nós mulheres, na nossa sensibilidade, a gente consegue entender, interpretar e sentir quando é o Espírito Santo falando. Mas e aí com os homens, que não são tão sensíveis assim? Não é uma forma taxada para todos, mas baseado na Bíblia, porque o homem como um alfa, né, ele sendo o primeiro, ele sendo o provedor, ele sendo aquele que vem para ser a força física, aquele que está ali na frente para ter tomada de decisão, tomar uma decisão rápida na medida que precisa. É assim que Deus criou o homem e é assim que é a postura do homem. Deus aparece para o homem sempre falando: larga tudo e me segue. E aí, qual a interpretação que a gente tem hoje, no dia de hoje? Porque Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Os 12 discípulos, Moisés, que eu citei, largaram tudo mesmo para seguir Jesus. Mas aí hoje, como que a gente traz isso para o dia de hoje? E aí eu orei, eu pedi essa interpretação para Deus, e eu já estou com esse esboço para vir trazer para vocês há dias já, e eu tento ministrar, e eu deixei guardado para me estudar mais, para me entender mais. E aí o Espírito Santo me trouxe a interpretação de que o homem precisa entender que largar tudo para seguir Jesus não é largar o que você faz, não é largar toda a sua vida, largar todo o seu trabalho para ir seguir, ser um pastor, ou ser um evangelista, ou ser um missionário, ou ser aquele que canta, né? Não é largar tudo como naquele tempo aconteceu com os 12, mas é largar tudo que te impede de segui-lo. Então você, no seu contexto, na sua vida, na sua intimidade, seja você casado ou não, aí agora eu estou falando para os homens, você casado ou solteiro, você jovem ou de mais idade, você trabalhando por conta própria como empresário, ou você trabalhando na empresa com outras pessoas, você no seu convívio com a sua família, com seus amigos, no seu momento de lazer, no seu momento de trabalho, no seu relacionamento com seus familiares, você precisa de entender o que você faz, o que você coloca na sua vida, a mesa que você tem sentado, o que você tem compactuado, as pessoas que estão no seu convívio, com quem você anda. Se tudo isso te impede de seguir Jesus, é isso que você precisa largar. Este é o largar tudo para seguir Jesus. Ele continua o mesmo e ele fala a mesma coisa para vocês homens: larga tudo e me segue. Larga tudo aquilo que te afasta de mim. Larga tudo aquilo que tem te impedido de me ouvir. Larga tudo aquilo que tem te impedido de obedecer, porque às vezes você ouve, você sabe, você lê a Bíblia, você sente ele falando com você, você sabe o que você precisa fazer, mas tem algo que está te impedindo de obedecer. Então esse algo você vai ter que largar para seguir Jesus. Ou tem algo que está te impedindo de ouvir, ou tem uma turma que você anda que tem feito coisas que está te levando para um caminho contrário. Então é esses aí que você vai ter que largar tudo para seguir Jesus. A gente passa por situações na vida que a gente vai perdendo amigos, que Jesus tira a gente da terra da gente, tira a gente do meio da parentela, tira a gente do meio de alguns amigos. Amigos somem, não procura mais, e a gente fica achando ruim, fica triste, mas aí a gente precisa de entender que é a mão de Deus fazendo com que a gente saia daquele meio, que a gente possa largar tudo aquilo, para que a gente possa de fato seguir Ele. Porque se o homem já tem essa postura de ser o alfa, o primeiro, vocês precisam entender que o primeiro é Ele. Se vocês são aqui na terra com uma força, mas para você a força maior é Ele. Se é você que tem que levar o sustento no dia a dia para sua casa, para sua família, mas para você tem que entender que o seu sustento no dia a dia é Ele.
Se no seu trabalho, no seu dia a dia, você tem que ter aquela postura de que tem que ter uma palavra, uma autoridade, uma autonomia, que assim seja. Mas você precisa de entender que a autonomia, a autoridade, a voz ativa na sua vida é Ele. Então tudo que você fizer, você tem que estar de comum acordo e seguindo o que Jesus coloca no seu coração. E Ele te diz a mesma coisa que Ele disse para Mateus, que Ele disse para Lucas, que Ele disse para André, que Ele disse para Judas, que Ele disse para Moisés e o seu irmão: larga tudo e me segue. Porque só assim, de fato, você vai ter uma vida realizada, uma vida feliz, e aquele imenso vazio que está aí, que você sempre fica perguntando o porquê dele, é exatamente a medida dele. É exatamente aquilo que você precisa fazer, deixar para segui-lo. Ainda que você esteja num nível de vida bom, ainda que você enriqueça, se esse vazio continuar na sua vida porque você não largou aquilo que você precisa largar para seguir Jesus, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar a sua poupança ser farta, não vai adiantar você sair de onde você está e ir para uma viagem. Aquele vazio vai te acompanhar, mesmo no sucesso da sua vida, por onde você for, até que você largue aquilo que você precisa largar para seguir Jesus. E nós, mulheres, é continuar sendo a tudo aquilo que nós somos, sensíveis à voz dele a todo tempo, a toda hora, a todo momento, escutando, orando no Espírito e deixando que ele nos prepare no nosso dia a dia, no nosso ordinário, até que a gente possa, de fato, completar a nossa boa obra e cumprir o nosso propósito, fazer aquilo que Ele de fato quer que a gente faça, para que a gente possa ter aquela alegria completa, a prosperidade real da vida, que vai além da vida financeira, prosperidade da satisfação de não ter procrastinado aquilo que é preciso ser feito, a alegria e a felicidade de ter completado aquilo que Jesus falou, e por mais que fosse difícil, a gente foi lá e obedeceu e fez. A satisfação de ter feito aquilo que seria tão difícil que a gente achou que não iria dar conta. Mas a gente escolheu obedecer, a gente foi lá e fez e entendeu que é bem mais fácil do que a gente imaginava. Aquela satisfação de descobrir que a gente tem muito mais força do que a gente mesmo acredita que a gente tenha. Então isso é seguir Jesus, isso é largar tudo para seguir Ele e entender que Ele fala conosco de forma diferente. A principal é a Bíblia, é aqui que você precisa ir. Tem pessoas que às vezes falam assim: como que Deus fala comigo? Mas como que Jesus fala? Como que eu vou entender que é Ele? Primeiro é aqui, olha só, tudo isso aqui Ele está falando. Aí com você, no seu particular, na sua intimidade, na sua necessidade, Ele vai ter uma forma de falar com você, para você, aquilo que você precisa. E aí você, mulher, precisa de estar sensível no seu ordinário, no seu dia a dia, escutar, obedecer e então crescer e frutificar. Da mesma forma, homem, você precisa escutar, obedecer e largar tudo que te impede de segui-lo, ainda hoje. Que Jesus te abençoe, que Jesus nos abençoe e nos dê a força necessária para a gente estar pronto e sensível a ouvi-lo, a escutá-lo e obedecer, e então crescer e frutificar com tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu comentário, deixe seu amém, se falou com você, se te ajudou, compartilhe e até o próximo vídeo.